Ele é o criador de uma das maiores marcas de carro do planeta, um dos maiores gênios no mundo dos negócios que já existiu e o criador do sistema de produção Fordismo. Fala galera, aqui tá falando com vocês é o Lucas do canal Passeando pela História, e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês a história do criador de uma das maiores marcas de carro do planeta, como eu já disse no início do vídeo, o Henry Ford, o fundador da marca de carros Ford. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar. Henry Ford, filho de uma família de fazendeiros, nasceu no dia 30 de julho de 1863 na cidade de Spring Wills, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele não gostava muito do trabalho na fazenda e sempre buscava formas de facilitar esse trabalho. Então, ele desenvolveu várias ferramentas e mecanismos que os ajudaram a sair da fazenda e ir para a cidade, e fez com que ele pudesse fazer com que a fazenda funcionasse sem ele precisar estar lá e sem muita mão de obra. O Henry ele sempre foi muito curioso, e como ele vivia numa época de constante expansão da indústria e várias máquinas iam surgindo, ele queria saber como elas funcionavam. Então ele trabalhava em várias empresas e projetos ao mesmo tempo. E como nessa época várias áreas estavam se expandindo, os carros já existiam, mas só os ricos tinham, a gasolina estava se transformando em um combustível popular e a eletricidade estava tomando conta da iluminação das casas, ele começou a se interessar muito pelo carro, só que era apenas um hobby. Então, como não pagava as contas, ele precisava continuar no seu emprego. Aos 28 anos, ele teve a oportunidade de trabalhar com Thomas Edison, que era um dos maiores empresários de eletricidade daquela época. Então, imagine a honra que o Henry teve de trabalhar com esse cara. E com o passar do tempo, ele foi ganhando destaque na empresa e se tornou o diretor-chefe. E como ele tinha liberdade de horários, ele dedicava o seu tempo livre à construção de seus carros. O Ford construiu seu primeiro carro e fez muito sucesso na empresa de Edison. Isso porque ele ia com o carro até a empresa. O Edison elogiou a criatividade dele e incentivou ele a continuar. Então, ele largou o seu emprego na empresa do Edison e foi seguir o seu sonho. Isso porque ele já estava bem melhor financeiramente. As duas primeiras empresas do Ford foram um fracasso. A primeira fabricava carros de luxo como todas as outras, e a segunda fabricava carros de corrida. As duas foram um fracasso financeiramente. Em 1901, ele ganhou uma corrida contra o melhor piloto da época, e isso fez ele ganhar muita notoriedade nele e em seus carros. E vários investidores começaram a acreditar na ideia dele e investir nele. Em 1913, ele fundou a Ford Motor Company, que tinha o objetivo de popularizar o carro, e ele de fato conseguiu isso. O primeiro modelo foi o modelo N, revolucionário para a época, só que por um preço menor e com a produção 100% manual, com várias equipes responsáveis por partes específicas do carro que iam e vinham buscando peças, e em um processo totalmente demorado e ineficiente. Isso resultava em um carro caro que um trabalhador comum não poderia comprar. E para um trabalhador comum poder comprar esse carro, ele teria que ser feito em um processo mais rápido e com um custo menor. Então, o Henry ele criou o sistema de linha de produção, o Fordismo, onde cada funcionário tinha apenas uma responsabilidade dentro da empresa. Esse processo deu muito certo, com uma produção bem mais rápida e eficiente, com mais facilidade para treinar funcionários dentro da empresa e principalmente com um custo muito menor. Ele conseguiu vender o carro por um preço muito menor e ele conseguiu alcançar o objetivo dele. No início o carro era feito por partes e a parte mais complicada ficava no começo. E ele conseguiu reduzir o tempo de produção de 10 horas para 4 horas de produção. Esse modelo de produção foi se aperfeiçoando durante 2 anos, até que ele lançou o carro que iria mudar a indústria, o modelo T. Isso foi em 1909, e o modelo T ele era um carro rápido para a época de 1920, por aí 1910, e passava de 65 km por hora, e a grande sacada foi o preço, apenas $850. No primeiro ano vendeu 10 mil unidades e foi dobrando de vendas a cada ano. Em 1914 já eram produzidas por ano 200 mil unidades, e ele reduziu o preço para $550. Imagina um carro por $550. O Ford ele conseguiu reduzir o tempo de produção de uma unidade
de 12 horas para 1 hora e meia, mas mesmo assim a produção era um caos. Era muito difícil manter o ritmo e era muito difícil achar funcionário, por causa que poucos conseguiam aguentar o trabalho pesado durante várias horas. Então, o Ford, para solucionar esse problema, ele aumentou o salário, que era de 2 a 3 dólares naquela época, e reduziu a carga horária, que era de 9 horas e 20. Ele aumentou o salário para 5 dólares, o dobro da época, e reduziu a carga horária para 8 horas. Os empresários não gostavam nada disso, por causa que no dia seguinte que o Ford revelou essa novidade, mais de 10 mil trabalhadores fizeram fila na fábrica da Ford. A primeira crise da Ford foi a crise de 29. A empresa era gigante e cheia de funcionários, e o Ford ele teve que demitir um monte de gente, fechar fábricas e cortar um monte de gastos. Só que isso foi muito importante para a empresa, por causa que aí a Segunda Guerra Mundial veio e acabou com a produção de carros. Só que as empresas automobilísticas elas produziam bombardeiros, tanques e jipes. O Ford ele criava aviões pessoais nessa época e vários aviões comerciais que ajudaram muito na aviação até hoje. Uma coisa muito legal do Ford é que ele não desperdiçava nada. Quando ele via muita madeira sendo jogada fora, ele pegava ela e transformava em combustível. E essa companhia que ele criou de transformar madeira em combustível existe até hoje. 0% de desperdício e 100% de eficiência. O Ford não criou o carro e nem a linha de produção, só que ele revolucionou essa indústria. Ele aplicou o conceito nessa indústria que precisava de um aumento de produção e precisava da redução de custo na eficiência dos automóveis. Os subúrbios cresceram por causa que as pessoas poderiam ir de carro até seus trabalhos e às vezes de fast food eles também aplicaram o conceito de linhas de produção junto com o Ford. O lanche era vendido por metade do preço em um quarto de tempo. Isso possibilitou a redução de custos, produtos melhores e mais acessíveis. O empreendedor ele não só lucra em cima das atividades, só que ele também cria uma solução para um problema das pessoas através de um produto ou serviço. O Henry ele maximizava os lucros, reduzia os custos e valorizava seus funcionários. A Ford é até hoje uma das maiores marcas de carros do planeta e produz carros no mundo todo. E o Henry Ford ele é respeitado por muitas pessoas até hoje e é estudado no mundo inteiro. E ele trabalhava de forma extremamente inteligente e eficiente.